Sei. Baba, pô, tudo. Tu tá desde cedo aí? Ele vai fazer o que? Ele vai avisar pro pastor? Ele vai abrir a câmera. Pastor, se liga, hein? Eu nem tinha me ligado. Fiquei lendo a revista aqui, Delino, desculpa. Pode ser assim mesmo? Pô, fiquei lendo a revista aqui e me distraí. Pô. Quando aparecer o senhor lá, o senhor vai, ó. Olá, prezados, tudo bem? Bom, estamos chegando ao final do nosso ano de 2020, no que diz respeito também à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos transmitir, né, fazer uma transmissão, vai ser diferente, nós vamos falar sobre a lição 13 desse trimestre, né, que fala sobre o livro de Cantares. Antes de chamar aqui o nosso preletor, eu só gostaria de lembrar a vocês que estamos com um grande projeto que vai ser inaugurado no segundo domingo de janeiro, a nossa Fábrica do Conhecimento da EBD. Eu sei que com certeza você já ouviu falar sobre isso, né, mas eu queria que você aguardasse com muita expectativa e nos ajudasse em oração. Nós estamos fazendo um grande projeto. A ideia é transformar essa Fábrica de Conhecimento da EBD no maior portal de escola bíblica, de ensino bíblico, de escola bíblica dominical do Brasil e, quem sabe, da América Latina. Né? Muitos voluntários, muitas pessoas envolvidas nesse projeto e tenho certeza que ele vai ser uma bênção para a sua vida. Bom, sem mais perda de tempo, vamos chamar aqui o nosso preletor, né, quem vai falar para a gente sobre o livro de Cantares, o nosso querido professor Edivanei Fernandes. Deus abençoe o Edivanei. Vamos orar por ele aqui para que Deus abençoe a sua vida e a sua ministração. Pai eterno, nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos a Deus porque tu és bom, pela tua misericórdia, pelo teu favor, por este ano, Deus, e pelo que passamos até aqui, Senhor, que tu possa nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer, nos dar também um ano vindouro de realizações, Senhor, de coisas boas e grandes para a tua obra, para o teu reino. Abençoa, Deus, a vida do Edivanei, esteja com ele, ajuda o Senhor nessa ministração, que ele possa ser bênção para nós, Senhor, que ele possa ser, oh Deus, um canal de luz para transmitir as verdades da tua palavra para a nossa edificação, edificação do corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo para os irmãos. É uma grande satisfação estar aqui na aula da Escola Bereana. Hoje, num dia tão especial, que é o dia 25 de dezembro, um dia que nós estamos reunidos celebrando o nascimento de Cristo. Então, desde já, eu quero desejar a você que esse Natal, essa reta final do ano seja abençoadora, que você possa estar refletindo acerca daquilo que Deus tem sido para a sua vida e acerca daquilo que Ele é para a sua vida. Hoje, como o pastor Ronaldo falou, estamos chegando ao final de mais um ciclo de estudos que nós tivemos aqui na Escola Bereana e também na nossa EBD, estudando essa revista dos livros poéticos. Tivemos 12 lições até aqui, onde foram subdivididas entre uma parte introdutória e depois a parte mais analítica de cada um dos livros que compõem essa seção bíblica. E hoje, chegando ao livro de Cantares, nós teremos algumas peculiaridades. Antes de eu começar a aula propriamente dita, eu obviamente vou convocar para que você faça a aquisição da revista que nós vamos usar no próximo trimestre. Os Heróis do Novo Testamento. Um legado de amor, fé e obediência. Aqui nessa revista você vai encontrar estudos sobre personagens, como dito, referente ao Novo Testamento, personagens que marcaram um período tão importante, né, da era cristã, daquilo que a mensagem de Cristo teve como reflexo para nossas vidas. Então aqui você vai ter lições sobre João Batista, Mateus, Lucas, e daí por diante, em todo esse primeiro trimestre de 2021, você vai poder desfrutar dessa temática tão importante que vai trazer ensinamentos para a sua vida prática, sua vida cotidiana e de crescimento para a sua vida espiritual.
Então, caminhando para a lição de número 13, que é a lição que nós temos como proposta para o dia de hoje, o livro de Cantares, chamado aqui como poesia romântica. Algo muito interessante, eu vou aqui frisar esse texto áureo que está disposto na sua lição, para que você possa ter um pouco de noção acerca do teor desse livro. A gente não vai ter como abranger a análise de determinados versículos do livro, então eu estou aqui preconizando colocar para você esse texto áureo. Esse texto áureo vai dar uma ideia do teor que nós vamos abranger aqui na ministração dessa aula. Então, aí Cantares, capítulo 8, o verso 6, a parte A, e o 7, a parte A, que diz assim, ó: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Então, eu, na verdade, tive a intenção de colocar esse texto áureo para que você possa entender um pouco sobre o que está disposto no livro de Cantares. Todo livro bíblico que a gente começa a fazer o estudo, ou que a gente começa a se aprofundar na análise dele, é importante que a gente consiga entender esse teor, como que nós observarmos como esse livro ele é pintado, como ele é colorido, quais são as nuances que ele apresenta para nós. Então, aqui você viu que o livro de Cantares vai trazer um teor muito voltado para a questão do amor, para a questão do relacionamento, e aí nós vamos discorrer acerca de umas coisas muito interessantes. De forma introdutória, é importante a gente entender que essa impressão passada pelo livro de Cantares, ela vai mesclar essa sintonia da relação entre o homem e uma mulher, e ao mesmo tempo vai dar detalhes sobre a questão da sexualidade. Então, a sexualidade e o amor estão, de alguma forma, entrelaçados na maneira com que a mensagem é transmitida em Cantares. Talvez, por ser um livro tão peculiar, mesmo dentro desses livros poéticos, se nós formos analisar todo o contexto bíblico, o livro de Cantares ele é, sim, peculiar na sua abordagem, na sua linguagem, na maneira com que o tema é abordado. Então, a gente vê que Cantares ele está inserido, obviamente, dentro desse contexto do Antigo Testamento, que por si só já é um contexto que traz uma carga muito grande das questões tradicionais em Israel. Então, a gente pode compreender, através de alguns estudos, que aqueles que de alguma forma analisaram o livro de Cantares para que ele fosse inserido dentro do cânon sagrado, isso é, dar a devida canonicidade ao livro para que ele ingressasse dentro da Bíblia Sagrada, isso vai trazer uma espécie de discussão e análise acerca do conteúdo do livro para que ele, de fato, pudesse compor a Bíblia Sagrada. E nós, quando observarmos a composição da Bíblia, enxergarmos Cantares como um livro sagrado, um livro que tem ali a sua canonicidade. Então, é muito importante a gente entender esse cenário, um cenário onde a tradição está ligada, ao mesmo tempo a vontade de Deus está expressada. Não confunda um assunto específico relatado na Bíblia como não sendo a vontade de Deus. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia ela é a própria palavra de Deus, então ela é eficaz para que cumpra os objetivos a qual Deus tem. É muito peculiar que a gente possa fazer uma análise de que Deus ele teve a ideia de fazer com que a Bíblia fosse uma linguagem para nossas vidas. E o livro de Cantares não é diferente. Independente se Cantares trata sobre o assunto sexualidade, relação entre homem e mulher e sobre o amor, significa que Deus tem uma vontade específica para que os seus filhos possam aprender sobre o assunto. O ponto 1 da lição vai trazer, de alguma forma, uma abrangência sobre o contexto do livro de Cantares. Algo muito interessante é porque essa lição está apresentada de uma forma a dar um olhar clínico para a apresentação desse livro.
e não somente com relação às aplicações práticas. Então, talvez quando você lê essa lição, você perceba que é uma apresentação clara sobre o livro de Cantares. E dentro disso tudo, você vai trazendo todas as aplicações para que você possa fazer a correlação com a sua vida prática, com a sua vida espiritual. Então é interessante, o livro de Cantares ele faz parte de um conjunto de 5 livros do cânon hebraico. E aí interessante, dentro desse grupo específico de livros do cânon hebraico, né, que tem Eclesiastes, Esther, Ruth, Lamentações, a gente vê que mesmo dentro desses livros, o livro de Cantares vai ter a sua peculiaridade. Talvez por conta dos assuntos que nós estaremos tratando aqui e conversando acerca de como é apresentado. A gente viu nas lições anteriores que cada um dos livros poéticos traz uma tona acerca de uma mensagem. Muitas das vezes, esses livros são compostos de uma compilação de ideias, de ensinamentos. A gente viu isso tanto no livro dos Salmos, quanto no livro de Provérbios. E aqui em Cantares, é também um livro que não apresenta uma ordem cronológica dos fatos, ele não apresenta em si uma regra de continuidade no que é apresentado, mas uma compilação. Existe aqui em Cantares uma compilação de ensinamentos práticos, sim, e que demonstram essa relação entre homem e mulher. Então, o contexto que isso está inserido tem também em volta todo um cenário histórico. Então, é o cenário em que o livro de Cantares se apresenta, ele vai falar sobre um período específico de Israel. Quando a gente fala sobre um período específico em Israel, a gente tem que analisar, obviamente, toda uma sequência de fatos que Israel, né, tem por relatos na Bíblia. Então, mais claramente, o livro de Cantares, né, segundo os estudos relacionados a essa questão de data que se insere o livro de Cantares, a gente vai compreender que, por conta do teor da mensagem, uma mensagem leve, uma mensagem romântica, como diz o próprio título da lição, poesia romântica. Então, a gente começa a fazer uma analogia, segundo os estudos, que o livro de Cantares ele estaria, obviamente, inserido num período de bonança em Israel. Então, a gente vai, em primeiro plano, retirar a possibilidade que esse livro ele tenha acontecido esses fatos ou esses relatos num período, por exemplo, da divisão dos reinos em Israel. E aí a gente mais à frente, quando a gente for ver a questão da autoria, a gente vai compreender isso. Se existe um autor e esse autor está inserido num momento específico e histórico, obviamente toda a carga de influência dos escritos desse autor vai estar correlacionado com o momento que ele vive. E aí a gente pode dizer claramente que, segundo até algumas versões da Bíblia, se você abrir aí logo no primeiro capítulo de Cantares, vai haver uma menção acerca de esses cânticos, dos cânticos serem de Salomão, porque, obviamente, há uma clareza sobre isso, até por conta de algumas menções. Para você ter uma ideia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, existe uma menção muito clara acerca da dimensão da obra produzida por Salomão. Isso nos dá a entender, quando nesse local específico, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, lá há uma menção de que Salomão ele tenha escrito pelo menos 1.005 cânticos. Então, você vê, a própria Bíblia responde aos questionamentos que nós possamos fazer acerca das dúvidas que venham pairar quando a gente analisa algum texto ou algum livro da Bíblia. Então, se há menção clara no texto acerca de Salomão, se há uma menção em outro livro da Bíblia, onde Salomão, como sendo um produtor de textos poéticos, logo nós conseguimos inferir uma resposta acerca de autoria. Nós sabemos que muitos livros da Bíblia nós não conseguimos chegar de maneira consubstancial acerca de uma autoria, mas aqui no livro de Cantares nós conseguimos, por toda a apresentação que nele há
a maneira com que as palavras são colocadas, a maneira com que o primeiro livro dos Reis apresenta Salomão como um potencial escritor de cânticos e de provérbios, nós conseguimos fazer conseguimos ter essa ideia clara sobre a autoria. Muito interessante porque a gente observa a linguagem que é posta aqui, a questão do relacionamento. Então fica muito claro que essas expressões de Salomão, muitas das vezes, colocam a gente em um contraponto, como nós pensamos acerca de sexualidade e sobre o amor. Para ser bem claro, o livro de Cantares, por muito tempo e por um grupo de pessoas até na atualidade, ele pode ser visto com uma certa reticência em relação a analisar o conteúdo do livro. Então é onde aí que surge algumas questões acerca da autoria. Há pessoas que vão dizer que esse livro de Cantares ele foi escrito propriamente por Salomão. Outras pessoas vão dizer que esse livro foi escrito por uma outra pessoa sobre Salomão, e há quem diga que esse livro foi escrito para Salomão. Então veja que mesmo que nós possamos sair por alguma vertente de trazer algum tipo de reflexão ou questionamento acerca da autoria, nós vamos parar na figura de Salomão como alguém representativo para a mensagem contida no livro de Cantares. O fato é que Salomão é um importante autor desses livros poéticos. A gente tem estudado aqui semanalmente e a gente tem percebido isso. Como eu falei para você, se existe uma reticência, existe às vezes um bloqueio das pessoas pensarem acerca do romantismo, acerca até da questão da sexualidade, do amor entre homem e mulher, isso na verdade paira por alguns questionamentos que as pessoas fazem daquilo que elas veem de maneira distorcida. Então, quando elas olham para a Bíblia e vê esse tipo de assunto, elas, pela ótica distorcida delas, elas fazem um pré-julgamento, quando se esquecem dos princípios pré-estabelecidos por Deus. Entenda, o livro de Cantares, ele tem um propósito. Esse propósito do livro de Cantares, ele vai muito além daquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós julgamos, ou daquilo que a nossa ótica distorcida pode ter acerca do livro. Então, isso é muito importante de nós termos que analisar e entender. Para você ter uma ideia, a gente sabe que o livro de Esté, o livro de Cantares, a palavra Deus não aparece. E por muito tempo, isso foi um dos questionamentos de não dar a canonicidade para o livro de Cantares, de ele não ser assim um livro digno de estar no cânon sagrado, porque ele não contém a palavra Deus. Pois bem, o fato é que se não há a palavra Deus de maneira explícita e expressa no livro de Cantares, nós podemos ver de maneira tácita tudo aquilo que Deus planejou para a relação entre o homem e a mulher, para o bom relacionamento, para o bom desenvolvimento daquilo que Deus criou. Então, o fato de não estar expresso não significa que ali não está implícito uma mensagem, um princípio estabelecido por Deus. É onde que as pessoas se equivocam. Muitas das vezes a gente não vê alguma coisa que está expressamente dita, mas que por conta de todo o contexto é possível a gente enxergar a presença de Deus ali. É o que acontece aqui no livro de Cantares. O livro, embora tenha passado por todo esse questionamento de estudiosos acerca da canonicidade desse livro, de ele compor ou não o cânon sagrado, nós vemos aqui de maneira muito clara, expressa, a voz divina para esse tipo de assunto. O problema é que as pessoas não fazem uma análise mais acurada acerca da Bíblia. Pense no seguinte: Cantares, ele não é o único livro da Bíblia, embora ele trate disso de uma maneira muito peculiar, ele não é o único livro da Bíblia que vai tratar sobre essa questão do relacionamento, sobre a questão do casamento, da questão da sexualidade. Então, as pessoas criam tabus e esquecem de fazer uma análise coerente do texto bíblico para que tenha uma base para falar sobre esse assunto. Interessante. O livro de Cantares ele tem um propósito. Se nós pudéssemos sintetizar o propósito do livro de Cantares, basta você olhar na sua revista, o ponto 1
e ponto 3 da lição, ele vai trazer uma maneira sintética de nós entendermos o propósito do livro de Cantares. O propósito do livro de Cantares é o quê? Proclamar os sentimentos de amor entre o homem e uma mulher e exaltar o ardor romântico de ambos. Veja, o propósito do livro paira sobre uma intensidade dessa relação. Talvez a nossa distorção de ideia acerca da relação entre homem e mulher faz com que a gente perca a ideia de Deus, de viver esse lado da vida tão importante de uma maneira intensa, de uma maneira eficaz a cumprir um propósito de Deus. Então, o livro de Cantares aqui, por mais que as pessoas, ao longo da história, tentaram de alguma forma deturpar a mensagem existente no livro de Cantares, o fato é que o livro de Cantares tem um propósito direcionado por Deus para alcançar a vida de pessoas que se relacionam dentro de um princípio estabelecido. O fato é, se nós pudermos enxergar que nós, enquanto pecadores, temos uma tendência a ceder à nossa carne e nos apartarmos daquilo que é do Espírito, nós podemos entender isso muito claramente. A gente cria uma ótica acerca de alguma coisa. E aí, para que nós possamos enxergar na palavra isso, nós temos uma dificuldade, porque nós internalizamos algumas informações que deturpam a maneira da gente conseguir enxergar. Mas a palavra de Deus, ela limpa a nossa visão, ela traz a necessária nitidez para a gente entender sobre isso. Talvez as pessoas que observam os relacionamentos como são postos hoje, relacionamentos dentro de um parâmetro de futilidade, relacionamentos de maneira tão líquida e que se dissolve de maneira tão fácil, não conseguem enxergar que dentro de uma relação construída dentro de parâmetros e princípios, existe a possibilidade de ter uma vida sexual saudável, uma vida sexual dentro do casamento, conforme Deus preconiza. Então, como foi dito, não apenas no Antigo Testamento, não apenas no livro de Cantares, nós temos exemplos bíblicos acerca disso. O apóstolo Paulo é alguém que trata muito claramente sobre esses assuntos, quando na sua mensagem de cunho doutrinário, ele vem trazer ensinamentos claros acerca disso. Algo muito importante que nós devemos para os dias de hoje observar para a prática dentro da nossa família, dentro do nosso casamento. Mas para que nós possamos prosseguir aqui, trazendo obviamente aqui alguns exemplos para que você possa compreender isso na sua vida prática, a lição ela continua dentro de um escopo estrutural, dentro de uma amostra sobre essa estrutura do livro. O fato é que o livro de Cantares ele é uma coletânea de pequenos poemas de amor, né? A maioria deles trazem uma ideia de festividade relacionada ao casamento, traz também algumas coisas relacionadas a canções com esse enfoque dentro do relacionamento. Então a gente precisa perceber que em Cantares nós temos uma questão prática vivida por Salomão, explicitada na própria Bíblia. Isso traz um estilo todo peculiar, como foi dito. O livro ele apresenta esse olhar peculiar e esse estilo. Por quê? Porque existe um personagem inserido. Deus ele fez questão de que aqueles que ele escolheu para ser condutores, serem inspirados pelo seu Espírito para poder deixar a palavra escrita para nós, pudesse ter uma vivência prática acerca daquilo. Muitas das vezes a gente vê pessoas alegorizando coisas na Bíblia, quando na verdade se trata de uma verdade, se trata de um fato concreto, de muitas das vezes um fato histórico. Todos os livros poéticos que você estudou aqui, a gente viu a possibilidade de pessoas errarem na interpretação por tentar alegorizar esses textos. Você estudou, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó, que para muitos trazem essas alegorias, nada mais é do que um personagem histórico, onde Deus, por intermédio da sua soberania, da sua vontade expressa, utiliza a vida de Jó para deixar uma mensagem para nossas vidas. E aqui em Cantares não é diferente. Por mais que Salomão tenha tido problemas sérios na sua vida, inclusive na sua vida de relação, ele se perdeu em dado momento acerca dessa área de sua vida.
assim como foi outros homens de Deus, mas isso não impede com que aquilo que Deus permitiu que Salomão vivesse estivesse expresso como ensinamento para nossas vidas. O livro de Cantares ele vai ter uma estrutura bem específica, uma estrutura poética, obviamente, e que ela sobressai aos nossos olhos quando nós lemos. Mas, basicamente, quando a gente lê o livro de Cantares, nós vamos ter algumas impressões. Isso que é importante de você entender aqui nessa aula. Por quê? Porque você vai poder aprofundar ao intermédio que você faz a leitura dos capítulos de Cantares. Mas a ideia que a gente tem é que o livro de Cantares ele gira dentro de ciclos de apresentações desses pequenos poemas. Então, a tendência é que quando você lê o livro de Cantares, você tem a percepção de blocos específicos desses poemas e que muitas das vezes parece que esses textos se repetem, porque de alguma forma eles tratam de ideias e elementos similares. Então, por exemplo, a gente consegue ver que no primeiro conjunto de poemas do livro de Cantares, a gente pode chamar de poemas de amor, né? Que fala a respeito ali da relação, toda a questão do namoro, até da questão da sedução, da maneira com que isso se dá. E aí, num segundo momento, a gente vai ver que tem uma questão da vida matrimonial. Então, você vê que há, de alguma forma, uma subdivisão de como isso é apresentado, mas, de alguma forma, esses aspectos e essa temática ela se entrelaça, dando uma ideia única. Então, quando você estiver lendo o livro de Cantares, tente ler com esse viés, com esse tipo de análise. Entenda, existe variadas formas de você fazer a leitura da Bíblia, mas todas elas você precisa ler com discernimento e principalmente com a influência do Espírito Santo para poder te trazer entendimento. Então, leia, releia, para que você possa entender toda a expressão da vontade de Deus contida ali naquele texto. Então, ele vai estar estruturado em ciclos, né, desses poemas, de maneira com que em algum momento parece que essas temáticas se repetem, de maneira, né, de temáticas semelhantes e que vão alcançar um todo, ainda que não de maneira cronológica. E aí, para poder a gente ir para a parte final do que a lição aqui nos apresenta, a gente vai ver, né, os temas principais e a mensagem central do que nós temos no livro de Cantares. Tá? Para poder você ter uma ideia mais clara sobre a parte temática. Obviamente, a gente viu aqui a questão de estilo, a questão como se apresenta, a questão da autoria, e aí é importante você entender, embora nós já tenhamos perpassado pela questão da mensagem, é interessante aqui a gente ver a parte dos principais temas, vamos dizer assim, e da mensagem específica, para que você possa ter uma boa conclusão do que nós estamos conversando aqui. Tá? Então, os principais temas e a mensagem do livro de Cantares, ela é obviamente diferente dos outros livros poéticos. Eu disse para você, se você acompanhou as nossas aulas durante esse trimestre, você pôde ter essa percepção, a variação como os livros poéticos apresentam a sua mensagem. Isso é muito interessante, às vezes nos deixam intrigados, porque a nossa ideia de poesia, a nossa ideia de estrutura poética é um pouco diferente da cultura que nós temos inseridos aqui nesse contexto bíblico. Obviamente, porque está todo um contexto histórico, social, colocado aqui. Então, observe pela questão estrutural do texto, tá ok? Então, a gente vê que o livro de Cantares vai trazer toda uma ideia da questão da sexualidade. E aí, como eu disse para você, quando nós falamos de sexualidade, o que vem à nossa mente, às vezes, ou muitas das vezes, a gente não consegue ter a real ideia sobre isso. Mas nós nos equivocamos. Porque se nós analisarmos a própria Bíblia, nós vamos conseguir chegar numa resposta clara sobre aquilo que é nítido da vontade de Deus. Basta a gente observar, por exemplo, como que Deus projeta a ideia de homem e mulher e a relação entre o homem e a mulher.
Então a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis toda uma ideia de como Deus faz o homem e a mulher e direciona um desfrute entre esse homem e essa mulher. Então o homem, ele foi colocado como alguém a dar satisfação à sua mulher e a sua mulher ao seu homem, dentro de uma pureza, dentro de algo criado por Deus, dentro de princípios e parâmetros. Então a gente observa isso, já no capítulo 2 de Gênesis, a gente vê até um cunho sexual acerca desses aspectos relacionados ao homem e à mulher. Então você vê, a sexualidade, ela é criada por Deus, o sexo, ele é criado por Deus. O problema não é o sexo em si, o problema é a forma com que se pratica o sexo. Esse tema, como disse, para muitos é tabu, mas pense numa relação pura, uma relação conjugal de fidelidade e o desfrute daquilo que Deus criou para o próprio homem. Então, a gente vai pairar por um grande tabu porque, de fato, a distorção dificulta enxergar aquilo que é a mensagem de Deus. Mas algo seria muito fácil para que nós quebrássemos esse tabu e que as pessoas se permitissem a uma análise mais clara da palavra de Deus e entender que por intermédio da interpretação dessa mensagem nós vamos chegar a um resultado. O resultado é muito claro. Nós não vamos olhar o livro de Cantares como uma metáfora, não vamos olhar o livro de Cantares como um símbolo de comunhão, que muitas das vezes as pessoas pensam, não, existe ali um símbolo de comunhão de Deus e o seu povo, existe ali uma metáfora onde expressa algumas coisas que não essa relação entre homem e mulher. Talvez por conta do impedimento ou do bloqueio que nós temos de tentar enxergar aquilo que está explícito no livro de Cantares. Então a ideia é que você que me escuta nessa aula, que você possa buscar na Bíblia a interpretação da vontade de Deus e não você tangiversar, de você tentar se esquivar daquilo que Deus expressamente diz na sua palavra. Lembre-se, Deus na Bíblia vai mostrar fatos claros e reais para que nós possamos de alguma forma observar os princípios estabelecidos por Ele, para que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas e viver uma vida saudável, inclusive desfrutando daquilo que Ele criou. Para poder a gente terminar essa aula de hoje, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte para você. A grande lição, talvez, que eu daria para você nessa aula aqui, como que é uma aula da Escola Bereana, e o público que nos assiste é um público que vai além da lição, um público que vai além dos pontos colocados pelo comentarista da revista, mas que aprofunda todo esse aspecto da lição, é que você possa ler o livro de Cantares a partir desse momento com um olhar totalmente reestruturado pela clareza com que a mensagem traz para a sua vida. Pense, Deus criou a relação entre o homem e mulher, criou a satisfação dentro dessa relação. O sexo não foi criado pelo diabo. Triste aquele que coloca e atribui ao diabo aquilo que é criação de Deus, aquilo que Deus fez para que aqueles que são seus filhos, aqueles que foram criados por Ele, possam usufruir. Lembre-se, Deus criou tudo de maneira perfeita. Deus estabeleceu princípios. A distorção fica aos nossos olhos. O mau uso daquilo que Deus criou também. Escolha fazer a vontade de Deus, independente da área da vida que você possa pensar. Se for na área da sexualidade, na área do relacionamento entre homem e mulher, faça tudo segundo os princípios da palavra. E certamente você vai obter uma vida saudável, uma vida com prosperidade nos mais diferentes aspectos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa, nessa reta final de ano, usufruir do momento de comunhão com a sua família, trazer as reflexões necessárias, como sempre é feito nessa fase do ano, e que você possa ter um ano de 2021 abençoado e que Deus possa prosperar na sua vida tudo aquilo que for necessário. Deus abençoe e até a próxima.